Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Meu nome é Victor Paviani, eu sou médico e hoje aqui no VPcast nós temos uma convidada especial, a Cláudia Petri, que é sexóloga. Cláudia, seja muito bem-vinda. Muito grata, Victor, pelo convite, uma alegria estar aqui. Que bom. Cláudia, conta um pouco mais pra gente, né, do teu conhecimento na área de sexologia. Então, vamos lá. Eu sou Cláudia Petri. A minha base vem da educação, e aí eu fiz especialização em sexualidade humana, sexologia clínica, um pouquinho de terapia cognitiva sexual e trabalho como sexóloga também. Que bacana. Mas o meu conhecimento veio mais da parte prática, como empresária dentro do mercado erótico, que me levou a buscar conhecimento para atuar na sexualidade. Perfeito. Faz quanto tempo, Cláudia, que você trabalha? 11 anos. 11 anos? É. A Cláudia também é uma super comunicadora, fala muito bem, já conheço a Cláudia há bastante tempo aí das redes sociais. E a gente tem uma interface enorme, né? Sexologia e saúde, qualidade de vida, longevidade, tem tudo a ver. Afinal de contas, né? Um organismo saudável, uma pessoa com a mente sã e o corpo sã, tem, sem dúvida, desejo. Melhor. Perfeito, Cláudia. Cláudia, conta pra gente, o teu público maior é feminino ou masculino? Feminino. Feminino? É, mas o público masculino tem crescido. Tem crescido. Você acha que tem muito tabu em relação a isso? A sexualidade masculina? Sim. Ah, muito, né? Muito, porque a gente ainda tem aí uma geração que veio crescendo, que não pode falhar, que não pode não desejar, não é? Da mesma forma como também tem mulheres que cresceram entendendo que elas precisavam dar prazer ao outro e não de buscar o seu próprio prazer. Então está sendo lindo, na verdade, acompanhar socialmente essa mudança aí. Uhum. E você acha que a sociedade tem uma pressão maior em relação a essa demanda dos homens de apresentar, né, a sua sexualidade com as mulheres? Então, é que socialmente, Victor, é assim, né? O homem precisava saber para ensinar a mulher. Não é? Isso tem mudado bastante hoje. Então, essa pressão social sobre o homem é porque se uma mulher te toca, se uma mulher se insinua... Você tem que estar pronto. Você tem que responder. Mas a gente é um ser humano. Perfeito. Não é? A gente não é uma máquina que aperta um botãozinho e o negócio vai funcionar ali. Perfeito. Não é? Então tem essa cobrança masculina. Mas da feminina também tem. Perfeito. Eu percebo muito no consultório isso, né? Entre quatro paredes, os homens se abrem mais e acabam realmente relatando isso, né, com muita frequência. Hoje, mais do que nunca, né, as pessoas têm um prejuízo à sua saúde muito grande e eu percebo que essa disfunção metabólica, o sobrepeso, a inflamação, todas essas alterações clínicas impactam diretamente na sexualidade. Sem dúvida. E na qualidade de vida. Por exemplo, o meu trabalho não existe sem o seu. Não é, por exemplo, na clínica, se aparece alguém que tem alguma dificuldade em relação a desejo sexual, por exemplo, o primeiro passo é buscar saber se essa pessoa está bem fisiologicamente. Porque quando a gente pensa em sexualidade, a gente tem que pensar em fisiologia, biologia, a gente tem que pensar em relacionamento, né? Como é que está o seu relacionamento, quanto tempo que tem esse relacionamento, e existe uma questão que é comportamental também. Então, se a gente não trabalhar nessa tríade da sexualidade, não é um trabalho eficiente. Então, o teu trabalho é como se fosse assim, a porta de entrada para o meu. Perfeito. Porque não adianta eu buscar um comportamento num corpo que não está saudável. Perfeito. Não vai funcionar. Isso é muito interessante, Cláudia, porque nós percebemos claramente esse aumento da demanda, dessa queixa de falta de desejo sexual. Os dois grupos, né? Tanto de mulheres quanto de homens. Então, isso é muito interessante porque nós precisamos perguntar ativamente para essas pessoas que nos procuram, muitas vezes porque tem esse tabu. Então, e quando nós perguntamos e nós conseguimos entrar dentro da mente das pessoas, o que é muito importante, quando nós temos empatia, quando nós conseguimos fazer empatia, essa conexão entre, né, que você com certeza tem também com seus... quando a pessoa se sente acolhida por você para trazer uma demanda que é tão íntima, né? Exatamente, exatamente. Essa demanda íntima que envolve uma série de fatores, inclusive a autoestima, né? Porque às vezes a autoestima da pessoa está prejudicando a sua libido, então é muito interessante que tem essa relação física. Então, o nosso trabalho tem tudo a ver, né, Cláudia? Tudo a ver. Tudo a ver. Interessante. Cláudia, e me diz uma coisa,
existe diferença? Desejo, libido, explica pra gente. Porque, né, a pessoa, para ter desejo, ela tem que ter libido. A gente até conversou recentemente sobre isso. Sim. Então, desejo e libido, elas partem do mesmo ponto, né? Que, na verdade, é uma energia vital. Então, às vezes, falta libido, mas poderia se dizer também que está faltando desejo. O desejo a gente sempre associa mais à parte da sexualidade, né? E libido a gente traz como se fosse uma questão para a vida. Mas, na prática mesmo, na prática, é a mesma coisa. Mesma coisa. Né? A única questão é que, às vezes, você tem energia para uma demanda muito grande da tua vida, mas no sexo... Cadê essa energia, doutor? Né? Aonde que eu encontro? Né? Onde que eu compro que dá alguma coisa para tomar para melhorar isso? Isso é... Mas aí a gente tem que ter esse cuidado, porque se eu tenho energia, né, todos nós temos uma capacidade energética muito grande. Quanto mais saudáveis estamos, mais energias nós vamos ter. Agora também depende aonde que eu aplico essa energia. Porque se eu pensar só no meu trabalho, no meu projeto profissional, na academia, nessa demanda, às vezes eu posso chegar em casa esgotada e cadê a energia? Não é? E também porque socialmente, principalmente aí eu vou trazer mais para as mulheres, a gente não tem um pensamento erotizado durante o dia. Então as mulheres, elas tendem a se esgotar a energia durante o dia, na demanda da casa, na demanda do filho, e de noite esqueci que tem marido em casa, né? Cadê essa energia de noite? Foi perdida. Foi durante o dia. Tô falando isso, sabe que existe esse entendimento dessa bateria, dessa energia, que hoje em dia, inclusive, a bateria das pessoas está muito curta, as pessoas não têm mais energia, disposição, as pessoas têm... Caiu essa resiliência, então as pessoas têm uma carga energética menor, isso inclusive é uma queixa super comum, essa fadiga e essa indisposição. E essa pouca bateria que elas têm, elas acabam gastando exatamente durante o dia com o seu trabalho, com a sua rotina, com os filhos. E aí essa bateria à noite, quando chega a hora, né? Às vezes tem pouca motivação, a libido já tá meio baixa por outros motivos, e daí a coisa realmente não acontece. Mas olha que palavra linda que tu trouxe, que é motivação. O que te motiva para a ação? Porque essa motivação tem tudo a ver com desejo. O que te motiva a buscar uma intimidade? Porque se não tiver motivação, eu não encontro motivação. Tá, mas... Não é? Porque nem sempre funciona só aquela... Porque desejo é muito interessante, Victor, porque muda ao longo da vida. No início de relacionamento, a gente tem um desejo muito espontâneo. Nossa, que saudade de início de relacionamento. Né? Pouco esforço... Tudo funciona, tudo pega fogo, é uma delícia. Encosta, o cheiro. Isso. Então, eu sempre digo, quer ser feliz a cada 2 anos, 1 ano e meio, troca de parceria, que já resolve a questão de desejo. Mas não é o que a gente busca. A gente quer estar num relacionamento que seja estável e duradouro. Perfeito. Relacionamento estável e duradouro mata desejo. Perfeito. Ponto. Se a gente sabe que desejo num relacionamento estável e duradouro, ele morre, porque ele já não vem mais tão espontâneo assim, eu preciso encontrar uma motivação. Eu preciso encontrar alguma coisa que me estimule... Criar gatilhos. Criar um gatilho para me estimular a ir para essa relação íntima. Porque do nada já não vem mais. E aí entra a grande queixa, né? Porque, mas antes não era assim. As mulheres reclamam do parceiro, mas antes não era assim. Antes ele me procurava, os homens reclamam das mulheres, mas não era assim. Ontem até atendi um que eu falei, nossa, Cláudia, ela é muito mais jovem do que eu, não deveria ser o contrário, né? Mas é que desejo, e isso são pesquisas que trazem, né? Ele muda depois. E o que nos falta é essa educação em sexualidade que não nos ensinaram isso. Então, a gente acha que do nada ela vai ter que vir. Enquanto ela não vem, eu não me movo para buscar aquilo. Só que é como uma academia, né? Você fala muito de atividade física também, além dessa alimentação. Não é a mesma coisa a academia. Tem gente que motiva, né, a motivação para ir para uma academia é ter um corpo bacana, buscar uma saúde e tal, mas encontrou uma motivação. A gente precisa responder isso. Tá? O que me motiva a ir para uma intimidade? Porque se eu não tiver resposta, eu já tenho aí um problema para resolver. Sem dúvida. E de maneira interessante, Cláudia, puxando já essa redução, digamos, desse desejo que acontece ao longo da vida,
a gente também pode trazer coisas que acontecem da fisiologia, né? Como, por exemplo, a redução de hormônios. Isso é algo muito, muito comum, que além de se habituar com o parceiro, né? Que tem a parte comportamental da relação, existe também a redução de hormônios que vai acontecendo de maneira natural ao longo da vida. E, às vezes, até a própria rotina de vida e outros fatores relacionados à fisiologia, né? Como a inflamação, que com certeza as pessoas que estão nos ouvindo aí já ouviram, impactam diretamente na produção desses hormônios. Para a mulher, inevitavelmente, ocorre a menopausa em algum momento da vida. Para os homens, pode acontecer a andropausa, mas hoje o que nós vemos muito realmente é essa redução da produção de hormônios que acontece. E sem esse combustível, as pessoas já estão cansadas, já estão fadigadas. Já tem um relacionamento prolongado, então falta, às vezes, esses gatilhos comportamentais que você tanto fala. Então, um compêndio de fatores que acabam influenciando diretamente. Tudo para dar problema. Tudo, né? Naturalmente, a gente tem um combo de problemas para resolver. Que a gente precisa começar a buscar essas informações. Tu traz essa parte hormonal que eu acho incrível, né? E depois até quero que tu fale um pouco mais, porque muita gente acha que só o hormônio vai resolver todos os problemas. E a gente sabe que não é por aí. Mas a parte hormonal, por exemplo, nas mulheres, ela vem muito antes do que os homens. Que raiva, né, que dá. Gente, a gente começa a ter uma queda hormonal muito antes do homem. O cara que tá lá... injustiça isso. Que injustiça. Sem contar a anatomia, né, que a de vocês é facilitada. A nossa é toda escondida, a de vocês tá lá sempre, o bonitão pra fora. Tá sempre à disposição, né, Cláudia? Tá sempre ali. Então... Muita gente acha, Cláudia, eu preciso fazer dosagem hormonal, eu preciso repor hormônio. Digo, gente, mas hormônio é só uma parte, não é? E eu queria até que tu falasse mais sobre isso, porque é uma incompreensão ainda social, porque a mulher sempre tem isso. Deve ser minha testosterona, eu preciso repor a testo. E não é isso que acontece, né? Não, com certeza não, Cláudia. E isso é outra confusão, porque hormônio também não é só volume. Às vezes, com certeza você já viu, eu já cansei de atender pacientes com taxas hormonais exorbitantes, usa, né, os hormônios, às vezes, do black market, né, do mercado negro, sem acompanhamento. Então, às vezes, essas pessoas têm uma sobrecarga hormonal que a gente consegue identificar nos exames, e essas pessoas estão completamente sem libido. Exatamente. E mostra que o equilíbrio hormonal, eu chamo de sinfonia hormonal, é importante, mas não é o único fator relacionado à libido. Então, isso é muito importante, nós trazermos esse entendimento para as pessoas, que sim, os hormônios são importantes, esse equilíbrio hormonal é importante, mas é multifatorial, outros aspectos precisam ser analisados, tanto do ponto de vista físico, metabólico, quanto psicológico, comportamental, e essa interface nas nossas áreas, né? Exatamente. E tem os fármacos também, né? Que tem uma influência direta sobre desejo, e hoje em dia, não sei na tua realidade, mas na minha, quando eu pergunto, você faz uso de algum medicamento, tem uma lista, né? Comum. Só um pouquinho. Posso te mandar a foto, Cláudia, dos que eu tomo para ti? Eu vou pegar minha prescrição aqui, peraí que eu preciso... Exato. Então, isso também tem uma interferência um impacto muito grande. Sim, hoje teve uma explosão, na verdade, né, do consumo de medicações, principalmente os inibidores da recaptação de serotonina. Provavelmente muitas pessoas usam, ou tem alguma amiga ou pessoa que utiliza, né? Fluoxetina, paroxetina, sertralina, fluvoxamina, estalopram. Tem um compêndio desses fármacos e a maioria deles tem relação com a redução de libido. Então, é muito interessante como quando você começa a listar fatores que estão interferindo na libido dessa pessoa, normalmente é uma lista extensa também, né, Cláudia? Exatamente. Eu sempre costumo brincar, eu digo, toma dois medicamentos desses que você já vira freira. Tipo, já tem uma freira em casa, não pensa em sexo, não quer sexo, não faz sexo. Exatamente. Não é? Então... Mas como é importante esses diálogos, assim, nosso para poder promover essa informação. E as pessoas entenderem que não parte só de um ponto, né? A parte comportamental, eu acho que resolve muita coisa. Só que é uma parte que ela mexe com a estrutura das pessoas. Porque quando a gente começa a trabalhar na parte comportamental, que a gente vai pensar numa mente mais erotizada, alguém que se permite ler um conto erótico, escutar um áudio erótico, tocar o próprio corpo. Aí a gente vai encontrando pessoas que daí trazem, às vezes, uma demanda lá da infância, da adolescência, né? Que pode ser algum trauma em relação a alguma violência sexual, pode ser uma educação muito rígida em casa, né? E as meninas até hoje sofrem essa rigidez, tira a mão daí, fecha as pernas. Né? Na verdade, eu brinco muito isso nas minhas palestras, digo,
tudo que mamãe ensina pra gente ser uma moça de família e social, na cama a gente tem que fazer completamente o contrário. Não mostra a língua. Não fala palavrão. Fecha as pernas. Na hora de uma intimidade, você tá lá fazendo o oposto. Mas tu sempre foi educada para ser aquela mais recatada. Então, por exemplo, para as mulheres, desejo sexual, ele está muito ligado. Mas você tem o hábito de erotizar tua mente? Você tem o hábito de se tocar? Ou mulheres que não alcançam o orgasmo, que tem aí 70%, segundo pesquisa, que tem dificuldade em ter. E o orgasmo também tem uma relação muito, muito ligada à saúde. Sim. Não é uma questão hormonal e neurotransmissores também. Toda, né? Então tá muito ligado nisso. Mas tem uma parte que você precisa conhecer teu próprio corpo. Mas até então, tipo, nunca ninguém... Até então, o que eu entendi era feio, era pecado, não era correto fazer isso, né? Sim. E aí, de repente, a gente começa a falar que precisa fazer. Então, a gente não parte, quando a gente trabalha com sexualidade, a gente não parte de um local que, nossa, vai ser super divertido, mega uhul. Não, para algumas pessoas pode até ser, para muitas outras não. Então vem de um ponto de dor, que é a mesma coisa quando chegam para ti no consultório, elas vêm para resolver algum problema. Às vezes pode até ser a questão sexual que vai aparecer daqui a pouco, nem sempre aparece às vezes numa primeira conversa. Mas numa segunda já se sente mais confortável. Ai, doutor, você me fez aquela pergunta, deixa eu te falar então. E aí vem. Eu quero rebuscar o que você falou agora, um fator super comum, que é a síndrome da desordem pós-traumática, super comum, que tem relação às vezes com infância, com traumas de infância, com abuso sexual até da infância, que é algo muito comum, e trazer como isso impacta também. E nos dias atuais, um fator que tem total relação com isso, que é o estresse, que é a síndrome da desordem pós-traumática, é o estresse passado. Sim. Mas além do estresse passado, o estresse atual que as pessoas vivem também impacta diretamente nessa questão da libido. Então, isso é muito interessante, essa interface do estresse, desses gatilhos de estresse que as pessoas têm pelas mais diversos fatores, né? Na verdade, porque tudo gera estresse, né, Cláudia? Sim. Então, até a própria demanda social de, você tem que comparecer, você tem que estar lá, e você tem que satisfazer o cônjuge, né? Não, adoece, né? Adoece. Isso adoece. É chato. Sim. Ter que é chato. Sim, é chato, né? Tipo, nossa... Bom, eu brinco muito com o meu lá em casa. Eu digo, é tão bom dar quando a gente quer dar. Sim. Né? Agora... Dar quando a gente tem que dar. Tipo, o que é ter que dar, gente? Entendeu? Por que a gente normalizou isso em algum momento? Tem que dar. Tem que dar o quê, gente? A gente tem que querer fazer. Não fazer porque tem que fazer. Ô, Cláudia, como é que a gente equaliza isso? Porque, vamos lá, vamos pegar um casal, né, onde os pares têm desejos diferentes, mesmo estando com uma excelência em saúde. Todos estão com os níveis hormonais adequados, estão nutridos, então, sob o ponto de vista físico, fisiológico e mental, eles estão bem. Mas um deles tem um desejo maior que o outro. Como equacionar isso? Então, a primeira coisa é esse casal refletir como que era no início de relacionamento. Porque a minha demanda é muito maior feminina do que masculina. Masculina tem crescido, é aquilo. O homem tem se permitido mostrar vulnerabilidade e dizer, olha, tô com um problema. Normalmente o homem demora muito tempo para buscar essa ajuda. As mulheres já é muito mais fácil. Não é? Elas se abrem um pouco mais porque elas percebem que isso realmente está trazendo um sofrimento muito grande para ela e para o relacionamento. Mas eu sempre faço os homens refletirem muito, porque quando eu trabalho com uma mulher... e ela está num relacionamento, eu trabalho com o casal. Porque não tem como você fazer um bom trabalho trabalhando individual, a não ser que ela diga, não, Cláudia, eu não quero que ele participe, não, Cláudia, eu não quero que ela participe, aí a gente vai para uma parte individual. Mas o ideal é quando o casal quer melhorar. E normalmente são super parceiros, assim, um do outro. Não, ele sabe que eu vim, claro, ele toparia vir conversar também. E aí eu trago esse homem para conversa individual e eu pergunto para ele como que ela era no início de relacionamento. Porque lá a gente sabe que o desejo é espontâneo. Então, teoricamente, já tem um nível a mais de procura para essa intimidade. Mas às vezes esse homem fala, Cláudia, ela sempre foi tranquila. Aí eu fico pensando, e a gente começa a conversar um pouquinho mais para entender do porquê que agora a necessidade aumentou. Será que essa mulher diminuiu tanto essa frequência
ou existe uma expectativa, existe uma projeção do que deveria, ou existe um núcleo de homens ali que tem algum mentindo, falando que tá transando todo dia, que até pode estar, mas não diria que com a mesma parceira, não é? Pode até estar transando todos os dias, enfim. E aí ele projeta uma frequência muito maior. Irreal, é verdade. Não é? Porque hoje, quando a gente fala de sexo, isso é muito importante de trazer. Sexo vende. E trabalhar com educação em sexualidade, que é o meu trabalho, embora eu empreendo neste mercado também, mas de uma forma muito responsável, não é? Quando a gente fala sexo vende, é porque tem muita fórmula sendo vendida por aí na internet, que a gente acessa via Instagram, que diz que é o pozinho uma mágica pó milagroso. Ali. Isso. Então a pessoa quer aquilo, né? É uma panaceia, exatamente. Vai resolver todos os seus problemas. Exato, e não vai. Então, como a gente equaciona, esse casal tem que se entender qual é a necessidade de um, qual é a necessidade do outro. Porque na sexualidade, a gente fala que tem 2 grandes Fs da sexualidade, que eu falo muito isso para as mulheres, e vocês, homens, desde muito cedo, vocês aprendem. Naturalmente, sem ninguém precisar dizer, que é fantasia e fricção. Então, você quer... Contato e a imaginação. Imaginação. Se a gente não imagina... Se a gente começar a falar aqui de algum doce, nossa, aquele bolo que é assim, tu já vai... Começa a salivar, isso, você começa a imaginar, você já começa a ter desejo. O teu corpo começa, não é? Então, se eu não penso em sexo... As pessoas precisam ter a consciência de querer pensar nisso, certo? Isso. Então, aí é que tá. Isso é consciente. Para as mulheres mais do que para os homens. Né? Os homens já como os homens têm um canal de comunicação ali muito mais visual, e o da mulher é muito mais sinestésico, então de sentir, não é? Gente, propaganda de cerveja. Com uma mulher gostosa. Por quê? Porque não que a mulher não beba, não é? Sim. Mas é o homem que está consumindo. Absorvente sempre livre. É aquela mulher naquele campos verdes lindo. Gente, então, para o homem é visual e para a mulher é sinestésico. Então, se esse homem também não sabe trabalhar como essa mulher funciona, não é? Às vezes eu converso com homens que eu pergunto, mas como que você faz para tentar estimular ela? Ah, Cláudia, eu cheguei em casa, tomo meu banho e tal, vou para a cama. Quando não começa com aquele cutucão que é terrível, não façam isso em casa, não é? Aquele homem às vezes pensa em colocar um filme para essa mulher assistir, um filme pornô. Gente, essa mulher que já não estava com vontade, ela quer se enterrar naquele colchão. Isso dispara estresse. Isso dispara uma sensação ruim, uma ansiedade. E a ansiedade, qualquer gatilho de estresse, seja ansiedade, seja perturbação, acaba gerando uma limitação ou inibindo o desejo da outra pessoa, né, Cláudia? Cláudia, então, voltando a conversar um pouco mais, né, dessa evolução que normalmente acontece com os casais, na redução dessa libido, desse desejo, por N motivos que você já conhece muito bem. Eu queria trazer também esse entendimento, e isso é muito importante porque é muito frequente, de que o próprio envelhecimento vai reduzindo, né, os hormônios, a taxa de hormônio circulante. Essa é uma dúvida muito frequente. Nós já conversamos hoje também que, obviamente, a sobrecarga de hormônios pode ser prejudicial, assim como a redução desses hormônios também interfere. Diferente do que muitas pessoas pensam, para as mulheres, todo mundo pensa que a testosterona é o hormônio relacionado ao libido. O estradiol é um hormônio super importante para as mulheres. Aliás, as mulheres têm receptores de estradiol em todas as células do corpo. Então, células dos neurônios, células do coração, no seu músculo, no seu pulmão, nos seus olhos, na sua pele. Da mesma forma como o homem tem receptores de testosterona em todas as células do corpo. Então, esse é um dado muito interessante que as pessoas às vezes esquecem e ficam focando apenas, né, no hormônio, na testosterona, e por isso que a sinfonia hormonal é super importante. Você os pacientes às vezes trazem para você níveis hormonais ou exames, você chega a fazer essa interpretação? Não. Ou a tua interpretação é puramente comportamental? É comportamental. Comportamental. Aí quem faz essa avaliação, eu não tenho nem conhecimento para tal, né? Certo. Aí quem faz é vocês. Aí a gente pode fazer um trabalho interdisciplinar, porque daí passa pela área médica, aí depois me retorna, o hormônio tá isso, tá aquilo, tal. Porque, por exemplo, né, se vem algum paciente de você para mim, e a gente já sabe que ele precisa fazer, né, ou eu te encaminho, e depois você me diz, Cláudia, a taxa hormonal aqui tá muito ruim, isso aqui tá... Melhora essa pessoa aí, depois tu me devolve. Porque é muito difícil de trabalhar. Sim. É muito difícil colocar uma Ferrari
e ter que ficar empurrando essa Ferrari, porque até dá... Sem gasolina. Sem gasolina. Sem combustível, entende? Então, esse corpo saudável é muito importante. E tu consegue perceber isso? Que esse paciente, você conversando, você consegue perceber que essa pessoa tem alguma coisa de errado na fisiologia dela, do corpo e da mente dela? Não, conversando com ela, não. Até porque muitas vezes... Não, eu tô ótimo. Entendeu? Não tem problema nenhum. O problema mesmo é só aqui. Aqui. Não é? Só que daí se faz muito tempo que não faz uma bateria de exames. Não é? Aí eu digo, olha, é interessante que a gente passe pelo médico, que faça essa avaliação para verificar como é que tá. E aí também tem uma importância que não é todo profissional da área da saúde que tem esse olhar que você tem, por exemplo. Tem muita gente que me fala, profissionais da área da saúde me falam, Cláudia, quero nem entrar nessa questão aí, porque se eu entrar, eu já sei que... Vai longe a consulta. Vai longe, ou às vezes ele também não sabe como fechar, como conduzir. Então é muito bacana, porque não é toda pessoa que se sente confortável para tratar desse aspecto da sexualidade. Então tem que ser um profissional que esteja ali aberto para isso. E por isso que eu acredito muito na empatia, porque você tem um tempo, e às vezes o tempo de consulta muito curto, a pessoa não vai se abrir com você. Ela não conhece. Então existe um tempo de amadurecimento de consulta, por isso que eu faço as consultas mais longas, para que essas pessoas realmente possam se sentir confortáveis para a gente entrar dentro dessa seara da sexualidade e aí sim elas abrirem coisas que estão acontecendo dentro da relação que muitas vezes nem as amigas sabem, né? Ou nem os amigos sabem, principalmente os homens às vezes têm mais tabu em relação à sexualidade. Inclusive recentemente, é um caso interessante, recentemente eu recebi uma esposa de um paciente na clínica que ela veio lá se queixar que ele não estava comparecendo em casa. E ela veio perguntar para mim, poxa, ele falou alguma coisa para você, tal, um paciente que eu já acompanho já há muitos anos. E eu sempre indago e pergunto, até porque, né, essa questão da sexualidade é importante em total relação com saúde. E como meu trabalho é maximização da saúde, eu sempre indago ativamente isso com meus pacientes. E mesmo tendo uma boa relação, paciente já de anos, ele disse que estava tudo bem, que tinha uma frequência X em casa, e estava tudo bem. E a esposa veio me procurando, que fazia meses já que não estavam tendo relações em casa. Então, é muito interessante que mesmo com toda essa conexão, às vezes as pessoas suprimem essa informação que é tão importante dentro de casa. Então, para você já é diferente, né? As pessoas já te procuram com esse foco e esse objetivo específico, né, Cláudia? Mas você vai perceber que talvez depois esse podcast mude essa realidade para ti. Porque quando as pessoas começam a te enxergar como alguém, né, a te ver como alguém que fala mais abertamente sobre essa temática, vai vir mais aberto para ti também. Porque para mim é assim, sentou na minha frente, então tá, o que te trouxe até aqui? Então, Cláudia, tem um tempo que o meu menino tá querendo descansar demais. Então, é na primeira frase. É interessante porque é muito objetivo. Eu tenho muitos profissionais da área da psicologia que me encaminham também. E aí elas falam, nossa, demorou meses para me falar. Eu digo, gente, mas... Até porque eu não sei nem... Então tá, vamos bater papo aqui, me fala de ti. Então essa demanda já vem na primeira fala, mas é porque as pessoas sabem que eu trabalho dentro dessa parte comportamental em sexualidade. E é muito interessante. Cláudia, deixa eu puxar um assunto muito interessante aqui, que é muito frequente. Eu recebo muito esse tipo de informação também, até pela privacidade que nós temos, né? Os pacientes acabam se abrindo. A interação que existe entre libido e a utilização de drogas. Drogas lícitas e drogas ilícitas, né? Então, drogas lícitas como, por exemplo, o álcool, que é a que mais se utiliza, e drogas ilícitas também. Inclusive, teve um trabalho que trouxe essa informação, um trabalho de 2018, depois eu posso deixar a referência para quem tiver interesse, e mostrou como existe essa associação do aumento do desejo, né, e do conforto, né, as pessoas terem relação até fora, né, do seu relacionamento estável com a utilização de drogas, como por exemplo a cocaína, como o uso da metanfetamina, os opioides. Então,
eles chegam a abrir para você esse tipo de informação e esse tipo de relação da sexualidade com a utilização dessas drogas ou não? Não, até hoje eu não tive. Só com excesso de testo mesmo. Com excesso de hormônio. Por uma questão muscular, academia, enfim. Mas outras drogas não. Isso é muito interessante, essas drogas. Aliás, até uso excessivo de androgênios, né? De andrógenos, né? Hormônios esteroides andrógenos que são utilizados às vezes de maneira livre na academia, pode interferir, e eu já atendi paciente, tem um caso muito interessante, uma paciente que eu comecei a conversar, paciente que fez uso dessas moléculas, né, de maneira não controlada, de maneira randômica, e que é uma paciente que fui conversando, ela tinha um trauma que, pela utilização dessas drogas, ela acabou tendo um relacionamento extraconjugal, e ela se arrependeu por isso. Então é muito interessante como às vezes essas moléculas, sejam drogas ou até a utilização dessa sobrecarga hormonal, pode interferir no comportamento e fazer com que essas pessoas façam coisas que elas não queriam. Sim. Então isso é muito interessante porque a gente tem que ter muito cuidado quando a gente utiliza essas moléculas, porque elas mexem no cérebro, e quando você mexe no cérebro, você muda comportamento. O que pode ser muito positivo, por exemplo, o casal que está faltando às vezes um pouco mais desejo, então nós podemos utilizar, né, essas moléculas, esses hormônios de maneira positiva e aproximar as pessoas, conectar as pessoas, algo super importante, tem total relação com a saúde. Da mesma forma como essa sobrecarga ou a utilização de moléculas em exagero, né, ou não bem prescritas, não bem indicadas para fins, às vezes, puramente recreacionais ou estéticos, pode trazer uma mudança de comportamento, inclusive, às vezes, interferir numa família, né, às vezes estruturada. Então, eu acho que isso é um ponto bem importante. Sim. E essa relação também, às vezes, pode te colocar num comportamento de pegar uma IST, por exemplo, né? Então, de você se colocar numa situação de risco por um excesso de alguma droga. Que entrou naquele corpo, que modificou teu comportamento, que no início diz, uhul! Tipo, né? Eu quero isso de novo. Exato. Na euforia do momento. Na euforia do momento, ótimo. Mas o pós é aquilo que a gente tem que trabalhar. Daí depois o pós gera aquele peso na consciência, né? O que eu fiz? E normalmente o pós, para as mulheres, é mais comum esse peso na consciência do que para os homens, né? Porque é uma questão social também, né? Quando tu falou, ela se arrependeu de trair, eu falei, será que foi ruim? Será que... O que é? Né? Por que isso? Então, gente, é aquilo. Sexualidade, eu me encanto porque são tantos aspectos que a gente vai tendo que trabalhar, né, e observar e mapeando, exatamente. Por exemplo, é muito comum, às vezes, uma mulher reclamar de ausência de desejo, mas quando a gente vai investigar um pouco mais, o parceiro tem uma ejaculação rápida. Perfeito. Então, por isso que não dá para trabalhar, às vezes, só com um, né? Sim, porque tem que entender os dois lados sempre. Tipo, se ele tem uma ejaculação que mal faz a penetração e ele já tá chegando no orgasmo dele e ele depois abandona, porque eu sempre brinco, né? Eu digo, ato sexual, ele pode... Ele não precisa, ele não tem necessariamente que ter uma vagina lubrificada e um pênis em ereção. Né? O casal pode ter uma intimidade muito boa sem contar com essas genitálias. Então, a gente pode explorar mais. Mas aí esse parceiro tinha sempre essa dinâmica. E a mulher, nada. A mulher não chegava a lugar nenhum, não era estimulada. Aí vai ter desejo, né? Eu digo... Como? Né? Como na alimentação você ensina isso, né? Tipo, tem desejo que é muito rápido, não vale a pena. Você pode consumir algo que vai te deixar mais saciado durante mais tempo. Né? Então, dá para fazer essa analogia. Essa analogia, assim. Né? São os prazeres, são a alimentação de indulgência, isso, né? Normalmente as pessoas, eu gosto de falar muito isso, as pessoas comem algo que traga um prazer imediato e rápido, mas isso tem uma conta, tem um preço. Exato. Então, existe essa interface. Todos os prazeres, na verdade, né, Cláudia? Se a gente for ver, todos esses prazeres, assim, tudo, né? A alimentação de indulgência, o abuso de drogas, por exemplo, né? Sem dúvida, trazem esse apelo. E da mesma forma como a gente traz a sexualidade. A liberação de neurotransmissores, aliás, é muito semelhante, né? A dopamina, a serotonina, eventualmente a ocitocina. Então, esse prazer que acontece... É um prazer que essa liberação, se nós formos olhar um cérebro, ele brilha igual com vários prazeres, seja um prazer sexual, seja alimentação, seja um exercício, né? Às vezes o próprio exercício pode fazer esse tipo de liberação dopaminérgica. Então... que isso vem ao encontro do que a gente falou no início, né?
Então, para onde vai essa tua energia? Para onde vai essa libido? Às vezes eu posso estar num projeto, por exemplo, meu, que eu digo, gente, aquilo dali me transborda. Não me falta nada. Não é? Mas a gente tem que ter um olhar para a relação se a gente está dentro de um relacionamento. Então, mas nesse caso dessa mulher que não tem desejo sexual, é aquilo, como é que está o prazer dessa mulher? Porque daí se você pergunta, além do desejo, como é que está o prazer, aí você vai ver, não, que prazer, né? Tipo, não dá, meu parceiro tem essa dificuldade e tal. Então, então se entende melhor por que ela está nessa ausência de desejo. Porque ela não tem prazer naquela relação. A gente não costuma ir, né? Não seria inteligente a gente ficar indo para um lugar em que é ruim. Eu vou uma vez, vou duas, na terceira eu não quero mais, né? Eu quero aproveitar esse entendimento e trazer também como a autoestima impacta também diretamente na questão de comportamento de libido. As mulheres têm essa percepção mais fácil e elas entendem isso. E os homens eu percebo que tem mais tabu em relação a isso, Cláudia. Os homens realmente estão com baixa autoestima e isso interfere diretamente na libido deles. Aliás, tem um trabalho muito engraçado que foi feito já faz um certo tempo, onde eles pegaram alguns homens e para alguns homens deram carros conversíveis e para outros deram um carro normal, um carro popular mais simples. E eles perceberam que os homens com carro conversível teve um aumento da autoestima e da produção de testosterona pelo fato de usar carro conversível. Não sei se você já tinha ouvido falar desse trabalho que foi feito. Não, mas às vezes eu observo no trânsito. Tipo, nossa, essa acelerada cresceu 2 centímetros. Tem uma relação aí de autoestima. Nem sabia da pesquisa. Mas só em observar comportamento masculino, tu diz... Essa acelerada com essa moto cresceu 2 centímetros ali. Esse ronco desse carro. Não é possível, não é possível. É muito interessante que realmente a gente vê isso no dia a dia, mas a autoestima também está relacionada com o corpo, está relacionada com hoje em dia muito comum, né, o sobrepeso, né, que é uma doença imunometabólica, e isso interfere na autoestima, interfere na fisiologia, interfere nos hormônios, né, interfere em uma série de fatores. Então é algo que a gente tenta abordar e trabalhar em conjunto. Veja novamente esse aspecto multifatorial aí da libido. Né? Porque olha só, a autoestima novamente vem social. Entendeu? Para as mulheres, principalmente, estão nos vendendo que aquela boca é bonita, que aquela cintura é bonita, que aquela bunda é bonita, que aquele peito é bonito. Entendeu? E aí tem mulheres que vão indo para essa linha para se ajustar, onde não precisariam, porque é aquilo. Uma coisa é a gente ter um corpo saudável. Outra coisa é a gente conseguir, e eu falo isso hoje, né? Eu já estive nesse lugar, né? Eu já fiz procedimento estético, né? Agora eu já sou quase uma senhora de 50 anos, então já com os meus cabelos muito bem assumidos, brancos. Tá nova, Cláudia. Mas a gente percebe que quando você rompe com essa estrutura social que te coloca que isso é bonito, isso, tu ganha uma liberdade e, gente, isso aumenta desejo sexual. Porque daí tu fala, gente, ok, aí é que entra um corpo saudável, porque um corpo saudável não é tantos quilos abaixo da altura, não é aquela tabelinha lá que, lá na minha adolescência, eu me matava para chegar lá não sei quantos quilos abaixo da altura, não é? Hoje em dia, o teu trabalho já traz essa parte muito mais integral, não é? Como ser humano. Então, quando a gente pensa em autoestima, é repressão social de novo. Perfeito. E aí diz, gente, mas eu não tô lá daquele jeito, como aquela modelo e tal. Mas eu posso estar com o meu corpo sentindo prazer, eu posso estar com o meu corpo desejando, eu posso estar gozando maravilhosamente bem. Por quê? Porque eu não estou preocupada na hora da relação com o peito que está balançando, com o culote, Porque se a mulher vai para uma relação sexual pensando, ai meu Deus, ai tá balançando, ai tá isso... Gata, não vai ter prazer. Não vai ter. Porque não funciona. A mente, ela tem que estar, durante a relação, erotizada. Então, às vezes, a mulher não tem prazer porque ela também não está se permitindo ter. Porque ao invés dela estar pensando e erotizando, curtindo, ela está pensando no corpo, ela está pensando na sujeirinha lá na cortina. Sim, ela não está integrada, ela não está naquele momento, não está com o pensamento, sim. Entendeu? Desfoca. Então, se o pensamento não é de prazer, o prazer não vem. Então,
E isso é um aprendizado, né? A gente precisa sempre estar desconstruindo o que a sociedade nos impõe. Porque quase sempre assim, desconstrói o que a sociedade está te impondo, que tu vai ter mais liberdade para fazer o que tu quiser e para ser o que você quiser. E hoje isso é muito interessante, porque a própria ansiedade inerente na maioria das pessoas, né? Esse desequilíbrio, né? Desequilíbrio mental, essa falta de saúde mental, a ansiedade, as pessoas estão cada vez mais vivendo à frente do seu tempo, estão ansiosas com o tempo, e às vezes falta elas estarem presentes naquele momento. E o sexo, independente se for curto ou rápido, é um momento que a pessoa tem que estar vivendo aquele momento. Sim. Então, acho que essa sobrecarga de ansiedade também traz um prejuízo enorme em relação ao ato. Outra coisa interessante, Cláudio, porque eu percebo, roda de homem, normalmente... Adoro. Roda de homem, sempre tem alguém que está fazendo sexo a mais, ou sexo todo dia, e isso acaba trazendo, às vezes, algumas pessoas se sentem meio desinseridas, mas lá na roda, tá tudo bem. E não é vergonhoso essa pessoa procurar ajuda, se ela tem a percepção, sempre é a mais, né? Então tem que dar um desconto. Quando tem alguém que está parecendo fazer sexo a mais, tem que sempre dar um desconto. Mas se a pessoa acha que ela está fazendo a menos, eu acho que não é vergonhoso. Aliás, é uma sugestão que eu dou, procurar um profissional para investigar melhor, para ver se realmente você não está com, às vezes, uma deficiência de algum nutriente ou deficiência de hormônios. Isso é muito comum, principalmente após os 40 anos. Sim. E ainda mais hoje em dia, né? Com essa sobrecarga de estresse, com esse nível de... com esse nível de demanda. Eu gosto muito dessa palavra do inglês, Cláudia, o demand. As pessoas têm demanda, você tem que cumprir, você tem que entregar no trabalho, em casa, com os filhos, com a mulher, com tudo isso. E isso também gera estresse. Então isso acaba impactando não só o comportamento, mas acaba impactando também na própria produção desses hormônios. Sem dúvida. E esse homem, ele pode se questionar de forma alguma, né? É vergonhoso, né? Bem pelo contrário, eu acho que um homem de valor, se ele está insatisfeito com isso, ele procura e resolve. Então, esse homem, o que ele tem é que refletir para que ele quer transar mais. Porque não pode ser por uma condição social, de que naquela roda de amigos alguém tá não sei o quê, entendeu? Porque às vezes, se o casal tem esse diálogo em casa, às vezes eles podem estar transando uma vez por semana e estão muito bem. Às vezes eles podem estar transando 2 vezes num mês e pode estar super bem. Tem casais que eu conheço que eles não transam e eles estão super bem. Tem casal que eu conheço que transa todo dia e eles estão muito mal. Então, qual é a referência, né? Porque a referência é o casal. Novamente, a gente tem o hábito de olhar para fora. Porque o outro tem, porque o outro fala. A gente hoje está com uma tela que está mostrando a vida linda, maravilhosa, né? O mundo encantado que não existe. Não é? Então a gente está sempre projetando. A magia das redes sociais, né? A magia das redes sociais que nos trazem muitos prejuízos, traz benefícios também, mas se a gente não souber filtrar, traz muitos prejuízos. Inclusive, essa sobrecarga de ansiedade, exatamente, né? Exatamente. Então, quando o homem vem, por exemplo, é um questionamento que eu faço em atendimento, né? E como é que a sua parceira, o que a sua parceira pensa sobre isso? Porque às vezes o cara quer cumprir meta. Sim. Mas a parceira, para ela tá ótimo. E aí tu aumenta a frequência de um, mas a outra vai acompanhar. Como é que... Ou a gente desregula isso. Sem necessidade, né, Cláudia? Exato. Assim, a gente não arruma problema aonde não tem. Às vezes é um preconceito social. Então a gente trabalha o preconceito. Perfeito. Mas buscar auxílio médico para entender o corpo melhor, tá ótimo, né? É muito interessante. Agora, entrando nessa seara, né, desse desequilíbrio, às vezes, que acontece, ou às vezes por uma falsa percepção dos outros, que a pessoa projeta exatamente nesses círculos, né, de amizades, onde parece que todo mundo está fazendo sexo o tempo inteiro, e não é assim que funciona. Muitas pessoas, às vezes, trazem, né, exames, a maioria dos pacientes trazem exames para a gente fazer essa análise, e uma coisa super comum é achar que a taxa de hormônio de testosterona vai definir exatamente a sua necessidade, o seu desejo. E isso é um equívoco. Os exames são uma bússola. E eles nos ajudam a entender melhor esse direcionamento. Os exames pregressos que foram feitos também trazem essa informação, mas eles são só uma bússola. Então, você não precisa ter uma taxa hormonal excepcional
para você despertar libido. Da mesma forma que às vezes como tem pacientes que têm uma taxa hormonal razoável, mas para ele aquela taxa hormonal não é suficiente, ou está ótimo ou não é suficiente. Inclusive tem um caso interessante, um paciente que nos procurou e ele já tinha procurado os profissionais, o seu nível hormonal estava mais ou menos mediano, mas a sua libido tinha caído muito, né, nos últimos anos. Tem uma relação ótima com a esposa, mas a relação estava ruindo exatamente pela falta de desejo da parte dele. E sem desejo, ele não tinha desempenho, sem desempenho as coisas não aconteciam, mas eles tinham uma ótima relação, conversavam bastante, mas realmente estavam sofrendo muito com isso. E nós fizemos, né, uma reposição nesse paciente, algo equilibrado, sensato, com resultado sensacional, e a gente conseguiu devolver a vida desse casal. Então, assim, eu brinco às vezes, né, que a gente salva casamentos, né, Cláudia? Eu tenho certeza que você também tem esse tipo de experiência. Sim. E isso é algo lindo, que a gente pode, às vezes, com algo pequeno, fazer essa magia acontecer, quando a gente consegue ter a percepção de algo específico que está interferindo, né? A gente sabe que é multifatorial, mas quando é algo específico que está interferindo, você literalmente destrava, né? Essa conexão. E você não salva casamento, né? Você salva famílias. Perfeito. Porque por trás daquele casal em crise, tem toda uma estrutura. Então a gente salva muito além daquele casamento, né? Vai para toda essa estrutura atrás. Que legal. É lindo, né? Eu me arrepio. Que sensacional esse podcast, Cláudia. Pô, lindo. Muito bacana a gente poder integrar esse entendimento do comportamento e da saúde humana. Sim. E como quando a gente consegue conciliar isso de maneira equilibrada, sem dúvida. E tudo parte do conhecimento, né, Victor? Porque assim, você tem um conhecimento, por exemplo, que eu não tenho. Então, se eu preciso saber de algo, eu vou precisar fazer essa consulta, eu vou precisar entender. E você tem uma didática dentro do teu trabalho que você explica, então é muito, muito fácil de compreender. O meu trabalho na sexualidade também é assim, porque tem conhecimentos que a gente não tem. Básicos. Por exemplo, no corpo feminino, tamanho de clitóris, tamanho de canal vaginal. Quando eu falo para um homem que o canal vaginal tem 9 centímetros em média, ele fica... É lindo assustado de ver a expressão, porque assim, eu queria filmar esses rostinhos nesse momento, porque eu acho que eles devem pensar assim, tu tá achando que eu só tenho 9 centímetros? Porque não é possível. Então, o nosso corpo, ele tem uma estrutura que a gente não conhece essa nossa estrutura dentro de uma resposta sexual. Por isso que a gente tem tanta dificuldade em relação ao sexo. Porque se a gente entender que desejo, ele muda depois de um tempo, ele se torna responsivo, e eu preciso ter um estímulo, essa motivação, esse gatilho como você trouxe, pronto, eu já entendo, então tá, se eu quero fazer alguma coisa hoje de noite, eu vou ter que mobilizar a energia nesse corpo. Vou ter que trabalhar a mente e trabalhar o corpo para trazer essa energia. Se eu entendo que uma vez que eu trouxe essa energia, eu amplio esse estímulo, eu chego a um local de maior prazer, que é o sexo terminando com satisfação, tudo é trabalho dentro do sexo. Natural, o que a gente tem é o sexo procriativo. Esse é natural, que até os animais fazem. Sim. O sexo recreativo, esse é aprendizado. Então, se eu quero ter uma relação e não quero procriar, eu tenho que me divertir nesse caminho aqui. E a gente fica muito mais se divertindo do que procriando, graças a Deus. Então, é aprendizado o resto da vida. Sim, é um aprendizado constante, Constante. Né? É aprendizado com o seu corpo, com a sua mente. Exato. Tem uma interface interessante que eu sempre falo também. As pessoas que buscam saúde, e eu acho que a questão da sexualidade tem total relação com a saúde. Você precisa dedicar um tempo da sua vida, veja, é um tempo da sua vida para você se dedicar a aprender aquilo, ou melhorar aquele comportamento. Então, envolve dedicação. Muitas pessoas, às vezes, acham que para ter saúde, precisam investir, às vezes, muito dinheiro, porque é um equívoco. Exato. Você precisa investir tempo para você se dedicar a aprender, primeiro, a modificar comportamentos, a aprender a percepções, no caso da sexualidade, que a Cláudia fala tanto, aprender a ter novas rotinas, novos hábitos. Então, esse aprendizado envolve tempo e envolve também a dedicação de você querer mudar aquilo. Então, da mesma forma como
aprender, provavelmente, né, os seus, os meandros aí da sexualidade, né, Cláudia? Exato. E é um aprendizado que ele vai vindo ao longo da vida, né, porque a gente vai mudando de fase. Não é? Por exemplo, a Cláudia adolescente era uma, a Cláudia jovem outra, a Cláudia recém-casada outra, a Cláudia mãe outra, a Cláudia hoje outra. Então, o que eu não gostava muito tempo atrás, eu posso hoje estar gostando, o que antes eu curtia, agora eu não curto mais. Então, se o casal não dialoga sobre isso, eles ficam 10 anos fazendo o mesmo sexo. Que, gente, cansei de comer arroz e feijão. Tipo, dá pra colocar uma picanha, uma picanha nessa... Sabe, vamos mudar um pouco esse prato, esse repertório. E repertório sexual também está envolvido em desejo. Porque, mais do mesmo... Sabe? E homem também reclama disso. A gente tende a achar, porque isso foi construído socialmente, de que o homem é simples. Né? O homem não precisa estar relaxado. Tanto que eu mesma, às vezes, tenho uma fala que é assim, o homem ele faz sexo para relaxar, enquanto a mulher tem que estar relaxada para fazer. Isso funcionava muito bem há uns anos atrás. Né? Agora não, você trouxe muito, muito bem colocado essa questão masculina. Porque hoje os homens também precisam estar relaxados. Não todos. Mas muitos homens precisam estar relaxados. Muitos homens precisam ter um estímulo prévio. Não é mais assim, você toca e funciona. Você precisa criar um momento. Criar um momento. Isso. Né, então tem que ter essa... Tem que aprender, tem que ampliar repertório, senão fica aquele sexo que começa assim, vai assim, termina assim. E isso é tão chato. Isso é muito interessante, que parece que existe um tabu também, principalmente com os homens, que aí eles acham que eles precisam, num piscar de olhos, está pronto. Sim. E não necessariamente acontece isso, até porque a maioria estão sobrecarregados, também estressados. E essa criação desse momento é muito interessante. E, novamente, a ideia de como o estresse... Tem um outro caso interessante também. Um casal, eu acompanho muitos casais na minha prática, né? Então, às vezes, eu gosto muito porque, como envolve maximização de saúde, envolve mudança de comportamento... Ainda bem, né? Porque senão tu melhora um e o outro não melhora tá o outro, Não dá, tem que trabalhar em casal. Não conecta, né? Sim, um vai pra frente, o outro tá com o freio de mão puxado. Como faz? E esse casal especificamente, então, a gente conseguiu melhorar muito, né, a qualidade de vida deles, a rotina alimentar deles, a rotina de saúde deles. Mas eles ainda estavam sobrecarregados, trabalhavam, eles têm a mesma empresa, então trabalham juntos, e essa sobrecarga de estresse estava impactando o relacionamento. Eles não tinham nem tempo para eles, e quando chegavam em casa tinham os filhos. E eu sugeri para eles, falta uma última coisa que eu não consigo entregar para vocês, nem eu e nem a Cláudia não ia conseguir entregar, que é o tempo de qualidade do casal, para eles poderem ter a oportunidade de ter esse relaxamento e tirar um pouco o estresse do dia a dia, do trabalho, da casa, da família. E foi a minha sugestão, tirem uma semana de férias, vão viajar, só vocês dois, deixem os filhos, que eu tenho certeza que a magia vai acontecer. Vocês estão prontos e vocês têm conexão para isso. Então, foi uma experiência ótima, eles foram, voltaram melhor, né? Foi um sucesso. Tu já tá quase um terapeuta sexual, Victor. Porque olha só, tu tem um entendimento que eles estavam prontos. Tem casais que viajam para vários países, mas é um saco a viagem entre os dois. Eles não se curtem, dá briga. Eu digo, gente, o que adianta estar lá debaixo da Torre Eiffel discutindo? Tirando foto e postando. Exato, mas por trás não vincula, não é? Então, lógico, tu já tinha conhecimento desse casal e aí entra essa tua parte psicológica, né? Vocês estão prontos para isso, a magia vai acontecer. Por quê? Porque o casal já estava sendo preparado para aquele momento. É maravilhoso isso. E já tem pesquisas que comprovam a eficácia até de ter o sexo com hora marcada. Que todo mundo diz, nossa, que estranho. Tipo, imagina, toda quarta às 20 horas, entendeu? Mas essa rotina maluca, né, Cláudia? Mas agora eu tava pensando, socialmente, tem muitos homens que marcam horário para transar, assim. Olha, eu quero te ver na segunda às 4. Não é o sexo com hora marcada? Olha só. Gente, agora surgiu esse pensamento. Mas, enfim, com a parceira. Aí, às vezes fica, mas vai perder a naturalidade, a espontaneidade. Então espera a naturalidade, a espontaneidade aparecer para ver. Fica um mês sem transar. Fica um mês. Sensacional. Gente,
sensacional. Já estamos... Cláudia, estamos chegando no final do podcast. Que pena, né? Nem foi uma rapidinha, porque 1 hora é um tempo bem legal. Foi bom para todo mundo, né, Cláudia? Para mim foi. Sensacional, gente. Então, a gente fica à disposição aqui. A Cláudia, tenho certeza, tem um canal. Qual que é o seu canal, Cláudia? Para quem não te conhece, eu o canal tenho no um Instagram, que é o Cláudia Sexóloga. Aí eu tenho no YouTube também Cláudia Sexóloga. No Cláudia Sexóloga me encontra. Encontra, né? É só colocar no Google. Então a Cláudia, tenho certeza que fica à disposição. Você que tem alguma dúvida em relação a essa parte da sexologia, que é super importante, você que está com desafio em casa, eu também fico à disposição como médico para poder te ajudar. Sem dúvida, todos os pacientes, eu sempre falo, todos os pacientes que nos procuram, eu indago ativamente, até porque o sexo faz parte de uma vida saudável, então o sexo tem tudo a ver com longevidade, com qualidade de vida e com saúde. Cláudia, muito obrigado pelo teu tempo de vir aqui com a gente conversar um pouco mais. E eu quero encerrar pedindo para Cláudia, dá uma dica para as pessoas que estão em casa nos ouvindo agora. Qual dica que você dá para apimentar um pouco a relação do ponto de vista comportamental? Qual é a tua sugestão? Eu vou dar uma dica que, a princípio, as pessoas não vão gostar, mas eu passo muito isso no meu consultório, que é assim, combinem o casal de não ter toque genital e não ter penetração durante 1 semana, mas se provocarem muito. Se provocarem muito. Se tocarem demais, fazer uma massagem, mas sem poder tocar genital e penetração. Perfeito. Porque quando a gente encontra... Gera muito desejo. Muito desejo. É aquela fase da adolescência, que a gente ficava mão naquilo, aquilo na mão, só que agora tira um pouco essa parte, mas é você ficar explorando energia sexual no corpo. Porque quando a gente encontra um casal que um deles tem essa ausência de desejo sexual, o toque ativa aquele pensamento, ai meu Deus, a pessoa quer transar, e aí já traz essa ansiedade para esse corpo, esse estresse para esse corpo, e o corpo não se permite relaxar para aproveitar a resposta sexual. Fica na tensão e na preocupação do momento que do vai ato ter que acontecer. especificamente. Que vai ter que acontecer. Então o homem fica mega preocupado porque... Vamos amigo, reage. Né? Vai ter que acontecer. E não vai acontecer porque na ansiedade não vai acontecer. Então, quando o casal tira toque genital e penetração e ele se permite beijar muito, um banho juntos, muito toque, muito beijo, sem toque genital e sem penetração, a gente vê a coisa assim, buf, aflora. Por quê? Porque você está numa neutralidade em que você não tem que corresponder a nada. E aí o teu corpo, tu consegue perceber tu tem toda a percepção sexual no teu corpo, porque tu não tem a pressão. E aí a gente diz assim, tá vendo como funciona? O teu menino tá funcionando. Se tirar a pressão de ter que fazer alguma coisa, funciona. Vai acontecer de maneira natural. E tem uma outra dica que eu vou deixar, que essa é mais prática, então, que tem uma caixinha que você compra em livraria, que se chama Puxa Conversa Casal. Que é para que o casal comece a dialogar sobre relacionamento, sobre intimidade e sobre sexo. Que é um baralhinho que a gente compra na livraria, Puxa Conversa Casal, que às vezes o casal tem dificuldade em começar a dialogar. E aí eu digo, gente, você vai tirando a carta, você vai perguntando, porque não é a gente que quer saber, é a carta que... Olha a carta que caiu. Então aí o casal começa a dialogar mais sobre isso. Porque tem muitos casais em relacionamentos estáveis e duradouros que eles falam sobre tudo, menos sobre sexo. Menos sobre a intimidade, como é que tá, qual foi o melhor momento que a gente teve junto. O que você recorda até aqui, qual foi a viagem que a gente fez que foi inesquecível, qual é a fantasia que você quer realizar, são perguntinhas que tem no baralho. Baralho, então, tá... Puxa Conversa Casal. Puxa Conversa Casal, tá aí mais uma dica da Cláudia. Cláudia, muito obrado pela sua participação, foi sensacional. Quem sabe em breve faremos outras conversas, né? Sobre só me chamar. Cláudia sempre está pronta. Muito obrigado pela sua audiência. Você que gostou do nosso podcast, pode encaminhar esse podcast para os seus amigos, familiares. Encaminha! Encaminha. Sem dúvida, tem muito conteúdo, um podcast muito rico aqui em informações. Eventualmente, às vezes, é o seu amigo ou sua amiga, alguém que você conhece que está passando por dificuldade. Nós ficamos à disposição também. Eu também estou nas redes sociais, Dr. Victor Paviani, pode ficar à vontade. Você que tem alguma dúvida em relação à área médica, também pode mandar o direct. E nos vemos no próximo VPcast.